Então, vamos prosseguir com o nosso programa, depois da nossa pequena pausa de 15 minutos, e vamos inaugurar o tema Segredos do Negócio, que é sui generis, né? Ou seja, é uma forma de ter uma API, mas não protegê-la com os mecanismos estatais, e tem todas as justificativas por conta disso. E aí a gente convidou o Marcos Ferronato, CEO da Networld Agro, está lotado em Palotina, no Paraná, e tem uma Agritech que extremamente premiada. Eu sei que ele já ganhou prêmio na Suíça, já ganhou prêmio no Brasil, teve aquela agora do Sebrae também que ficou em primeiro lugar nacional. A CTO, que é a Ana Ferronato, filha do Marcos Ferronato, levou também um prêmio de Meninas na Tecnologia ou algo parecido com isso, extremamente premiada. Estamos na mão de um especialista que vai falar para a gente um pouquinho da sua experiência na gestão da PI por segredo industrial. Meu amigo, a palavra é toda sua, tá bom? Tá joia. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente acompanhar pela apresentação, tá bom? De tudo que a gente vai falar. Vocês veem a minha tela aí? Está no modo... Deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Acho que agora ficou bom, né? Ficou. Então tá. Quando me foi feito o convite pelo Henrique, achei uma coisa muito legal, porque foi uma coisa que a gente viveu na pele, né? Como é que vamos proteger a nossa propriedade intelectual, que afeta diretamente o nosso negócio, e a partir de uma pesquisa científica, como é que isso se encaixava, né? A gente efetivamente sair de uma pesquisa científica e levar o resultado disso para os negócios de uma forma mais segura. Então, eu acho que o que a gente viveu aqui vai ser uma experiência muito legal de compartilhar. Então, vamos lá. Nós somos uma empresa do agro, como eu falei para vocês. Hoje a gente está sediado no interior do Paraná, em Palotina. É uma cidade de mais ou menos 35 mil habitantes, mais um polo de tecnologia para o agro. Aqui a gente tem a segunda maior cooperativa da América Latina, fica aqui na cidade, a sede é aqui na cidade. Nós temos outras empresas que circundam esse ecossistema, gerando tecnologia, equipamento, tudo voltado para esse tipo de atuação. Então, é um ambiente muito, muito propício para se estar do ponto de vista de tecnologia para o agronegócio. Então, vamos lá. O que é importante? O que foi importante para a gente proteger? Um dos principais pontos é aquilo que diferencia, né, a gente, aquilo que consegue gerar retorno para os negócios no longo prazo. Isso é o que a gente considerou, né, importante de proteger. Eu vou dar um exemplo a vocês, né? A gente desenvolveu, né, um kit que a gente adapta em qualquer pulverizador para que ele passe a usar nossa tecnologia. Então, né, imagina um pulverizador de 15 anos de idade e que queira... Hoje ele não consegue usar a nossa tecnologia, mas os pequenos e médios agricultores, a maioria deles tem equipamentos mais antigos,
Então, para viabilizar a entrada da nossa tecnologia, o que a gente teve que fazer? A gente desenvolveu um kit que a gente adapta nesses pulverizadores e eles passam a usar isso. Bom, esse kit a gente não quer proteger. A gente quer, na verdade, que vários prestadores de serviço pelo Brasil inteiro criem kits desses, baseado no que a gente desenvolveu, para adaptar nessas máquinas. É mais ou menos o que a Microsoft fez no início, né? De dizer assim, bom, essa parte aqui eu quero que todo mundo use, independente de pagar ou não pagar. Eu não quero proteger isso, porque isso vai viabilizar o uso da minha tecnologia. E essa, sim, a gente protege. Mas o kit de hardware, que adapta nesses pulverizadores, nós divulgamos livremente. A gente manda para qualquer um. O cara lá de Rondônia, a gente teve um caso agora, entrou em contato, olha, eu tenho uma empresa aqui que faz adaptações em máquinas agrícolas, eu soube do kit que vocês desenvolveram e eu quero pôr aqui. A gente mandou o esquema todo para ele. Isso não é importante a gente proteger. Na verdade, é importante não proteger, né? Porque é o canal que viabiliza o uso, aí sim, do que eu quero proteger. Então, esse tipo de política, ela está muito associada ao negócio, efetivamente, né? Quando eu falei para os investidores isso, né? Os nossos investidores, quando eu falei para eles assim, olha, nós desenvolvemos um kit aqui que transforma qualquer pulverizador de qualquer idade numa máquina de agricultura de precisão e nós vamos distribuir isso livremente, teve investidor que quase teve uma síncope. Como assim? A gente desenvolveu o kit. Aí até eu explicar a eles que para os negócios isso era importante, para os negócios era importante a gente compartilhar livremente isso, né, para que a gente criasse uma base para depois, sim, aí o que eu quero efetivamente proteger é o meu diferencial de negócio. E aí esse é o que a gente vai ver aqui. E aí, assim, a importância de se proteger essa propriedade intelectual, principalmente as disruptivas, para o modelo de negócio que a gente quer implementar, né? Então, vou dar o exemplo aqui nesse caso. A gente mapeou todos os países ou todas as localidades no mundo que usam ou que fazem cultivo das culturas que a gente opera. E aí a gente viu, que é isso que está representado aí no mapa, a gente viu que proteger essa propriedade intelectual nos meios formalizados, né, registro, patente, nos causaria, assim, seria extremamente trabalhoso, extremamente custoso e não ia garantir que a gente não tivesse problemas. A gente sabe, né, que quando eu vou fazer um registro ou uma patente, eu vou ter que detalhar tudo que eu quero proteger. E quando a gente está falando de software embarcado em hardware, como é o nosso caso, isso é frágil demais. É de uma fragilidade que ficaria quase impossível da gente proteger isso efetivamente. Né? Então,
E outra, né? Imagina assim, eu fiz o registro nessas localidades e, por modelo de negócio, eu não vou entrar em todas elas ao mesmo tempo. Aí imagina que lá na Austrália, onde eu registrei isso, onde se produz muito algodão, a minha concorrência lá, local, vai poder ter acesso a isso tudo que eu detalhei e, de uma forma mais rápida, chegar próximo do que eu estou fazendo. Então, é importante para os negócios você proteger isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que identificar, e foi isso que a gente pesou bastante, que tipo de proteção a gente queria ter, né? E o quão perene a gente queria que ela fosse, né? Então, esse ponto nos remeteu a esse modelo que a gente vai ver agora, né? Baseado nessas coisas aqui. Então, nas patentes, eu vou ter que proteger em todos os territórios que eu queira atuar. Eu tenho que detalhar tudo. E o impedimento do uso é através de ações judiciais, que são caras, demoradas. Quando a gente está falando só de hardware, é mais fácil, né? Acho até que vale bem a pena quando a gente está falando de equipamentos e de hardware, né? Agora, a hora que a gente agrega serviços ou software a esse hardware, a gente cria uma fragilidade de evidência muito grande. Então, assim, um outro caso que a gente desenvolveu o nosso sensor de solos, que é um sensor que substitui a análise tradicional de solos, usando condutividade elétrica. Nós poderíamos ter colocado dentro desse sensor tudo, né? A tecnologia toda, hardware e software, tudo embarcado nele. Mas a gente optou por fazer o hardware de captura e a inteligência num módulo de software que roda na nuvem, para a gente, separar o segredo industrial e garantir que a gente consegue proteger muito mais do que se tivesse tudo embarcado dentro do hardware, né? Então, hoje nós temos isso tudo separado, tanto a parte de imageamento quanto a parte do sensor de solo. A gente tem o hardware na ponta, que é o hardware puro de captura, e a inteligência nós transferimos para um módulo na nuvem, e aí a gente criptografa, a gente tem uma série de ações que a gente vai ver mais à frente aqui para proteger isso. Um outro ponto que a gente viu é assim, quanto mais no início as startups estão, né, e como é o nosso caso, a gente está agora na 7ª safra, menos recursos você tem para investir nisso. Ou seja, todo o recurso disponível ele vai para a criação de mercado, né? Então, a gente tem... E é um dilema gigantesco isso, né? Como é que eu protejo a minha propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, sem usar recursos financeiros que seriam utilizados na expansão do negócio, que é o momento que a gente está. Então, hoje é muito mais importante expandir com um nível de proteção mais eficaz para a gente nesse momento. Isso
Isso eu entendo, né, que vale para todas as startups, porque são dilemas que a gente vive todo dia, né? De identificar aonde investir para crescer e garantir uma proteção do que foi desenvolvido. Aqui tem um ponto interessante que eu quero dividir com vocês, que é o seguinte. Geralmente, o que a gente vê dentro das startups, né? Assim, de uma forma geral, né? A startup desenvolve um MVP e o mais puro do sentido do MVP, ou seja, um mínimo viável, né, para se começar a testar, e entra no mercado com esse MVP. E vai ajustando isso durante os negócios. Muda aqui, pivoteia ali, né, ajusta aqui. Em alguns segmentos, isso funciona razoavelmente bem, né? A gente ter esse modelo ágil de implantação disso. E aí entra o conceito assim, né? Quando eu pego um MVP desse e quero entrar rapidamente, é porque eu não tenho ainda como proteger isso de uma forma, ou seja, por segredo industrial, ou seja, né? O que eu estou dizendo é assim, quando uma startup tem um serviço ou um produto, né, que é facilmente copiável, quanto mais rápido ela ganhar musculatura de mercado, melhor. É uma forma de se proteger. Quando a gente está falando de startups com soluções disruptivas, como é o nosso caso, você entrar no mercado com uma solução madura é uma das formas de se proteger. Então, nós ficamos 4 anos em P&D, o que é uma coisa fora dos padrões das startups que a gente vê aí no mercado. Mas isso era, olha, eu quero ter uma solução madura o suficiente para que, quando eu entrar, eu tenha, no mínimo, 2 a 3 anos de oceano azul. Ou seja, eles podem chegar próximo do que eu estou fazendo? Podem, mas vai demorar um tempo de pesquisa. E quando os meus concorrentes, que esse é o próximo assunto aqui. Não, antes tem um outro assunto. Isso aqui né, voltando aqui nesse item, nós estamos agora, né, na 7ª safra, e a nossa propriedade intelectual ela veio desses 4 anos de P&D, de pesquisa científica. Entramos de forma madura para que a gente pudesse ter tempo de escalar com uma solução disruptiva e diferenciada. Então, são formas de olhar para a mesma coisa, né? Quando o que eu estou fazendo é fácil de se copiar, e aqui, ó, sem nenhum juízo de valor, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando você pega empresas do agro que estão monitorando pragas através de armadilhas. Essas armadilhas, elas estão amplamente documentadas em um monte de pesquisa científica.
Então, assim, não tem como, nesse momento, quando é uma startup que usa esse mecanismo como ponto de captura, ela não tem o que proteger. Então, ela tem que entrar rápido no mercado, ganhar mercado, que aí sim ela vai estar se protegendo, mas pelo tamanho que ela ficou. No nosso caso, que a gente desenvolveu uma técnica nova, né, através de magiamento RGB, para identificar preditivamente pragas e doenças, eu só posso entrar no mercado, ou seja, eu só posso anunciar isso à minha concorrência quando eu tiver maduro o suficiente, né? Quando eu não precisar ter ainda aí ciclos de melhoria dentro do que eu estou entrando. Então, são modelos diferentes de se proteger essa propriedade intelectual relacionado aos negócios mesmo, né? É o negócio que determina o caminho que eu vou dar a essa propriedade intelectual e a forma de protegê-la, né? Não sei se isso né, ficou claro o que eu quis passar, que é assim, né? Propriedade intelectual mais fácil de ser replicada, a forma de se proteger é musculatura de mercado rapidamente. A propriedade intelectual mais difícil de se replicar, você tem que partir para a maturidade antes de entrar comercialmente. E aí usar os métodos de segredo de negócios, né, para essa proteção. Então, em relação à concorrência, agora sim, esse slide aqui, eu tenho que, a todo momento, né, eu tenho que saber exatamente aonde a minha concorrência está em relação ao que eu estou fazendo, e isso a gente tem gente aqui dentro da startup responsável em fazer isso, né, de ficar estudando o que eles estão fazendo e como estão integrando isso, como é que estão chegando com isso no mercado, como é que os agricultores estão vendo isso, né, para que a gente possa usar esses diferenciais que a gente gerou e que estão protegidos para ganhar mercado, né? Então, a gente demorou 4 anos para entrar e vem, nas últimas safras, aí, vem dobrando de tamanho a cada safra verão. Então, isso mostra, assim, nós ainda estamos à frente deles, ainda temos um oceano azul aí para andar em relação à propriedade intelectual, que é o grande diferencial do que a gente faz, né? E eu estou falando aqui, gente, de startups ou de empresas, né, com um orçamento de 40, 50, 70 milhões de dólares por ano para negócios, né, como é o caso da Hélio, da Taranis, a Strider, que é da Syngenta, a Charville, que é da BASF, né? Então, se eu fosse usar somente o meu tamanho para me proteger, eu teria morrido faz tempo, né? Porque esses caras são infinitamente maiores do que eu. O que está me mantendo, o que está me protegendo, é efetivamente essa propriedade intelectual que a gente gerou e é 100% proprietária, né? Então, a gente é que desenvolveu tanto a parte de modelagem quanto a parte
do software de IA que identifica isso, e a gente separou isso entre hardware, que é o hardware de captura somente. Hoje eu uso Vantes da SenseFly, por exemplo. Hoje a frota nossa é toda de Vantes da SenseFly para captura de imagem. O dia que os satélites conseguirem me entregar um GSD de 2,6 centímetros por pixel, por exemplo, eu troco de hardware de captura, né? Eu passo a usar satélite. E a minha tecnologia vai estar rodando da mesma maneira, né? Porque ela está descolada do hardware. A mesma coisa no sensor de solo. Nós desenvolvemos o sensor de solo baseado em condutividade elétrica e, a partir disso, dessas capturas que esse sensor faz, eu gero os mapas nutricionais de vários nutrientes em um modelo e software de IA descolado desse hardware, onde a gente separa uma parte dele em cada canto e esses cantos se conversam, repassando, cada um faz a sua parte, repassa para o próximo, e isso está fisicamente em locais separados e criptografado. Então, tanto a parte de imageamento quanto de solos, a gente fez isso, né? A gente separou isso como forma de proteger. Então, para replicar o que eu estou fazendo hoje, tem dois caminhos. Um deles é pesquisa, vai ficar lá 2, 3, 4 anos em P&D para chegar em alguma coisa próxima do que eu fiz, ou me comprar, né? Porque aí é o valor. O que a gente vale hoje não é os negócios que eu faço. O que a gente vale hoje é a propriedade intelectual que a gente gerou, né? E que a gente optou por proteger por segredo industrial, para não facilitar a vida dos concorrentes, na verdade. E que seria muito mais custoso para a gente proteger com registro ou com patente. E aí tem um outro problema, né? Como é que eu vou continuar protegendo essa propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, fazer parcerias que me façam crescer, né? Alguma coisa, pelo menos conceitual, dessa minha propriedade intelectual, numa parceria dessas, como vocês estão vendo aí, que são essas parcerias que a gente tem hoje, em algum momento eu vou ter que abrir alguma coisa, né? Então, isso tem sido um desafio gigantesco aqui para a gente, de poder fazer essas parcerias, implementar soluções conjuntas com esses parceiros e, ao mesmo tempo, manter protegida o que é importante proteger da nossa propriedade intelectual. Então, chegar nesse meio termo tem sido um desafio gigantesco para a gente... assim, né? Vocês podem ver aí, são só empresas gigantescas, né? Então, a força econômica desses caras, ela é muito maior do que a nossa. E esse processo de inovação aberta é muito legal, tanto para eles quanto para a gente, mas não se enganem, né? Eles sabem a força que eles têm nessa relação de inovação aberta.
Então, às vezes, os contratos demoram mais tempo, né, para serem assinados, para se chegar a um consenso, que é para equilibrar isso. A parceria é para negócios e não para divulgação de segredos industriais, de propriedade intelectual. Cada vez que a gente vai assinar um contrato desse, demora aí um bom tempo para se garantir exatamente isso. Mas vejam, é necessário fazer as parcerias para a gente crescer mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, tem que se garantir que o que a gente está pondo nessa parceria não vá fragilizar a proteção da nossa propriedade intelectual. Então, basicamente seria isso que eu preparei para a gente conversar. Eu não sei, acho que agora era o momento da gente conversar um pouco sobre isso. Aqui tem alguns prêmios que a gente ganhou aí, até o Henrique comentou alguns deles aí, isso desde que a gente começou. E acho que é o momento agora da gente bater um papo, né? Para não ficar só eu falando aqui também. Meu amigo, muito obrigado pela sua exposição. Eu acho muito bacana essa visão do empresário, o CEO, né? De como ele... Eu não sabia disso, foi uma novidade, que uma parte você abriu, que usa em tudo, e a outra parte você não abriu, que aí é onde você cresce e se protege. Foi uma estratégia muito interessante, e essa visão do empresário, eu acho que ela enriquece muito a nossa programação. Segredo industrial não é algo que é muito explorado nos cursos que a gente faz de TI, né? Normalmente é patente, aqui cultivar, etc. Então, eu achei muito interessante pessoalmente. E essa visão das agritechs, que elas são pequenas, mais escaláveis e crescem muito rápido, como ela se protege? E, assim, o custo para proteger no mundo inteiro é muito alto. Foi uma visão muito, muito bacana. Nós já temos aqui uma lista de inscritos, por enquanto só a Patrícia, mas a lista ainda está aberta. Vou pedir, então, para a Patrícia abrir o seu áudio, se quiser também um vídeo, para fazer a sua pergunta. Obrigada, Henrique. Tudo bom, Marcos? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu achei muito interessante. Eu, na verdade, eu vou te encher um pouquinho. Eu acho que eu tenho umas 4 perguntas para te fazer aqui. Não tem problema, não. Eu acho muito interessante a questão do jogo da estratégia, né? Aliás, eu acho que a estratégia é uma coisa muito, muito importante hoje para pensar até o futuro das startups. E você, como você falou muito do Oceano Azul, eu fui muito um pouco, né? Eu li todos os livros sobre essa questão da estratégia para sair do Oceano Vermelho para o Oceano Azul. Mas eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Eu dirijo a agência de inovação e às vezes a gente fica com um pouco a necessidade de mudança da cultura organizacional, porque a gente, como o Henrique falou, né? A gente fica muito na questão da proteção, vamos proteger, que é uma herança do antigo marco legal. E hoje a gente está querendo migrar para a questão da transferência, né? Do incentivo do mercado e como levar as pesquisas da prateleira para a prática, né? Sair das teses, das dissertações, e eu vi que você passou por esse caminho também, né? Da produção da tecnologia até o mercado. Então, a minha primeira pergunta é um pouco, na verdade, vou dividir essa pergunta, porque você falou da questão da tua estratégia com relação a não fazer patente, obviamente, você optou pelo segredo industrial. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é se você usou pelo menos a proteção de software. E se você usou uma API para a parte do software, né? Protegeu ele. E o que exatamente, como você fez? Porque no INPI dá para fazer o registro do contrato de sigilo. Se é essa estratégia de proteção, é ter um contrato de sigilo no INPI padrão para todas as relações que você tem, para todos os parceiros. Eu queria entender como é que vocês elaboraram, junto ao INPI, essa estratégia do segredo industrial. E outra pergunta, posso fazer todas? Você quer que eu faça? É que são 4 perguntas. Vamos uma de cada vez. Isso, acho melhor.
Então, vamos lá. A gente não fez registro formal disso, tá? A gente protege com processos internos para garantir duas coisas, né? Uma, que a gente não gaste energia interna nossa em fazer isso efetivamente formalizado no INPI ou nos órgãos desses países todos onde a gente quer atuar, né? E software é uma coisa assim, né? Se a gente resolver registrar software como forma de proteção, é muito difícil você por algum motivo, dizer assim, ó, foi feito cópia do que eu fiz aqui. É muito trabalhoso do ponto de vista de prova, né? de evidenciar provas de que houve uma cópia daquilo ou de que está sendo usado, né? Porque, novamente, né? O software ele está representando, ele é um modelo físico de um conceito que eu quis representar, né? Então, fica difícil de eu dizer que fulano de tal, né, pensou nesse mesmo conceito que isso é plenamente possível, e fez cópia do que eu estou fazendo. Isso é muito difícil, né? E aí a gente, né, gastaria uma energia muito grande para fazer isso tudo no mundo inteiro. Então, a gente preferiu proteger por processos internos, e aí a gente usa modelos de criptografia, modelos... E quando a gente tem que integrar com alguém, como é o caso dessas parcerias, aí a gente criou uma camada de integração através de APIs que encapsulam a nossa propriedade intelectual, que eles não têm acesso a isso. Eles acessam via essas APIs. Então, a proteção é dentro do próprio... na hora, o software fica ali escondido, né? Fica protegido. Não é fácil você romper e fazer uma reengenharia. E para aumentar isso, a gente quebrou isso em 4, 5 locais físicos que se integram através de APIs. Entendi. Então, isso gera uma proteção muito maior do que qualquer registro, né, oficial. É interessante porque a gente tem justamente o INPI cuida de averbar acordos de sigilo, de segredo industrial. Isso é dado, né, na lei de proteção intelectual. A lei, na LPI, fala sobre esse item, mas a gente quase não usa, porque, como o Henrique falou, isso é uma coisa ainda nova. Então, vocês fazem uma estratégia própria, né, de segurança mesmo, né, usando o próprio arcabouço que vocês têm dessa inteligência de TI, né, para esconder o software, dividir, aí para uma pessoa de fora, uma empresa de fora, vir e romper essas barreiras, ela não teria acesso à tecnologia. Então, é uma segurança própria. E nos contratos de trabalho também, você deve ter isso, né? Todos, então, isso. Também dá para, internamente, você ter uma segurança contratual para isso. Legal, eu nunca tinha ouvido falar. Todo mundo que tem acesso a 100% da tecnologia é sócio da empresa hoje. Aí tem o compromisso. Isso, né? Então... Fazer a terceira pergunta, vou pular, para não tirar. Achei interessante também a questão da estratégia do kit. Então, quando você libera o kit, você faz, na verdade, um brand, né? Para o modelo de negócio. O kit foi mais para escoar a tecnologia, para que muitos usassem, e aí você, de certa forma, fideliza o cliente, cria já uma oportunidade, todo mundo já se acostuma com aquilo, e aí você entra com um pouco mais no mercado, só para entender, foi para branding isso? Foi para fidelizar a marca? Foi para ampliar consumidor? Foi mais estratégia de negócio mesmo, a liberação do kit? Vamos lá. Tem algumas coisas que basearam isso, né? Essa estratégia. Uma delas é o que está no nosso propósito, que é
entregar valor para os agricultores. Isso está no nosso DNA, né? Então, eu sou filho de pequenos agricultores aqui do Sul e eu vivi isso até a minha juventude, eu vivi isso na pele, né? Essas dificuldades. E aí entra uma segunda coisa. Todas as tecnologias até agora de agricultura de precisão, elas focam nos grandes agricultores, né? E se a gente olhar para o mercado, nós temos 95% das propriedades rurais são de pequenos e médios agricultores. Em relação à área plantada, não. A área plantada, os grandes detêm lá de 60% a 70% da área plantada. Mas em quantidade de negócios, os pequenos e médios representam 95% Muito mais, das unidades agrícolas. E aí, sempre foram excluídos dessas tecnologias de ponta, né? Se você pegar Charvel, Strider, Tarani, Zélio, Climate, qualquer uma delas aí, o foco é nos grandes agricultores do Centro-Oeste, do Mato Piba, né? E a gente resolveu, né, trilhar um outro caminho. Veja, nós temos clientes grandes, a gente não está abrindo mão deles. O que a gente fez como é que a gente faz para atender esses pequenos e médios que representam 95% do mercado? É uma estratégia. Bom, vamos desenvolver um kit que a gente adapta em qualquer pulverizador. E veja, é um kit hoje que a gente não ganha um tostão com ele. Ele custa de 18 a 20 mil reais. Né? A gente entrega todo o esquema, tudo que tem que ser feito, os equipamentos, as ligações, para qualquer um fazer. Só que esse kit viabiliza o uso da minha tecnologia naqueles caras que não conseguiriam usar, que são esses pequenos e médios. Para você ter uma ideia de valores, um pulverizador hoje com agricultura de precisão, o mais simples deles vai sair aí uns 350, 400 mil reais. O mais simplesão. E aí você pega o mais moderno, a gente está falando de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Com 20 mil reais, qualquer agricultor faz uma adaptação no pulverizador dele lá de 15 anos de idade, de arraste, e vai usar a minha tecnologia. O que eu vendo a ele é serviço de monitoramento. É serviço. Que legal, uma estratégia muito legal. Serviu, e aí a gente... Agora, convencer os investidores de que a gente ia abrir isso foi uma batalha árdua. É a última pergunta que eu falei, gente, como é que vocês conseguiram? Porque você deu uma garantia de proteção do core, né? E aí essa estratégia você teve que mostrar a vantagem econômica, porque você vai fornecer um número maior de kits, mas em compensação aumenta o ganho para o investidor, vai aumentar inclusive o valor da empresa. Quer dizer, com esse modelo de negócio você deu um up no valor das ações da própria startup, né? Mas veja, o mercado ele está... Cara, muito sagaz, que eu achei muito legal. O mercado ele está tão amarrado em propriedade intelectual, em patente... Está muito amarrado. E os investidores também, tá? Mesmo e veja, é um contrassenso isso, né? Nós estamos num segmento... crachá, né? Nós estamos num segmento econômico que deveria ser disruptivo. Mas é o modelo de negócio de vocês que é inovador. No sentido em que você trabalha, você estimula o mercado, você faz um ganha-ganha para o mercado, porque para o pequeno e para o grande, todo mundo ganha com a tecnologia, ela é mais eficiente, mas a estratégia de negócio, você tornou a tua empresa popular também.
né? Você não ficou fechado num segmento de grandes, né? Isso. Todo mundo fala. E aí você criou um mercado para você. Por isso que você está nadando no oceano, né? Isso, exatamente. Muito legal. Mas eles ainda têm Parabéns. a cabeça de que tem que proteger, tem que fazer patente. E a tem gente na coisas... universidade também, a gente nos institutos, todo mundo tem essa... Por mais que você queira chegar... Por isso é que é o gargalo para incentivar o empreendedorismo. Porque até para a gente incentivar o empreendedorismo de startups, fazer uma incubação, as próprias incubadoras, o Henrique tem essa experiência, muitos aqui têm experiência com... Porque quando a gente lida com os anseios das startups, a primeira coisa que a gente diz, olha, portfólio de negócio precisa proteger, porque a proteção é uma forma de você conseguir empréstimos no banco, entrar em linhas de financiamento, vai o que vai te mostrar para o mercado. Mas a estratégia do negócio, a gente, por mais acadêmico que seja, a gente não vive a realidade do empresário, né? E a estratégia ela tem que ser adaptada para aquele cenário de negócio, que é o gargalo hoje, é conhecer o ambiente de negócio, que o ambiente de negócio no Brasil é muito caro, é ainda muito arriscado. Mas eu vou ficar quietinha, deixar os outros falarem. Obrigada, tá? Legal, obrigada, Henrique. Obrigado. Foi muito legal. Obrigado pela participação da Patrícia. Vamos avançar aqui. Temos mais duas perguntas, uma do Pedro Lana e outra do Felipe. Então, a gente encerra no Felipe. Pedro Lana, você pode assumir o microfone e o vídeo e fazer a sua pergunta, por gentileza. Oi, Henrique. Obrigado, professor. Primeiro, eu queria agradecer pela ótima exposição e ainda essa complementação no final da Patrícia foi excelente. Já foi uma exposição à parte na apresentação toda. Mas, sendo bem objetivo, eu queria saber, você comentou bastante sobre a proteção, tanto por meio de patente como por direitos autorais, ser pouco eficiente para os fins que vocês almejavam. Então, fiquei só em dúvida se era uma questão mais genérica, mais geral, em relação a como essa proteção se dá no Brasil, para todos os serviços, todos os produtos, ou se é algo mais específico da área da empresa, das empresas, dos modelos de empresa, com que você está trabalhando, estava trazendo para a gente como exemplo. Tem muito a ver com o nosso modelo, né? O que a gente faz efetivamente. Vou te dar um exemplo aqui, né? Hoje, todas as empresas, startups que estão fazendo monitoramento agrícola no mercado, todas elas usam índice de vegetação como base para esses monitoramentos. Todo mundo que usa imageamento, né? Vou separar aqui aquelas que usam imageamento daquelas que fazem por amostragem, seja por armadilha ou por pragueiro, né? Então, vamos separar em dois segmentos. Então, todo mundo que usa por imageamento está usando índices de vegetação. Índice de vegetação é uma técnica da década de 70, mais ou menos, desenvolvido pelo pessoal da NASA para monitoramento de florestas. Então, o que ele serve, né? E serve muito bem. Ele quer saber o que é verde do que não está verde, né? Ou seja, o que eu tenho clorofila do que eu não tenho mais clorofila, do que eu não tenho mais vida naquela planta. E para isso ele serve muito bem. E todo mundo que a gente vê no mercado está usando índices de vegetação e as suas variantes, né? Eu vou usar NDVI, SDVI, câmeras multispectrais, vou separar bandas, vou analisar banda a banda. Tem uma série de elementos aí de uso. Essa técnica ela tem uma limitação do ponto de vista de predição. Então, quando a gente fala, se eu fizer, né, um imageamento de uma área, às 9 da manhã, às 11, 1 da tarde, 3 da tarde e às 5, eu vou ter
5 índices diferentes da mesma área na mesma situação. E as variáveis que envolvem esses índices, elas não conseguem ser controladas. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma técnica nova que a gente usa RGB para ser preditivo, identificar o agente causador de dano antes do dano. Se eu fosse registrar isso, eu ia ter que detalhar o como. E isso deixaria de ser uma vantagem, ou assim, né? Tem um fulaninho lá que está usando a mesma técnica que eu. Bom, mas como é que eu vou provar que ele me copiou, né? Então, essa opção nossa tem muito a ver com o nosso modelo de negócio. Não é uma coisa geral, tem muito a ver com o nosso modelo. Maravilha, acho que respondeu. Vamos agora para o Felipe. O Felipe se inscreveu sem sobrenome. Passar então a palavra para o Felipe. Oi, bom dia, Marcos. Tudo bem? Está me ouvindo? Sim, tá. Sim. Primeiro, muito obrigado. Para mim foi muito interessante mesmo. Acho que se o pessoal disponibilizar o vídeo aqui, eu quero assistir umas 10 vezes aqui para pegar cada detalhe aqui, aproveitar cada detalhe do que você passou para nós. E tem várias coisas que eu gostaria de conversar com você, mas eu vou escolher uma aqui. Deixa eu ver. Se algum momento vocês foram, a startup foi assim, alvo de especuladores, no sentido de vocês, até empresas, né, maiores do que vocês estão fornecendo uma solução com parcerias ali com grandes clientes, mas a gente sabe que está cheio de grandes empresas ali que estão de olho, né, no que está sendo desenvolvido. Então, empresas que são grandes, que foram atrás de fazer parceria, mas não tinham a tecnologia que vocês tinham desenvolvido. E como que foi se vocês tiveram esse caso, e como foi a estratégia para se manterem protegidos nessas situações? Tá, vamos lá. Tem algumas coisas bem interessantes nisso. Uma delas foi na fase que a gente estava fazendo a nossa segunda rodada de investimento. A gente está indo agora para a terceira, no início de fevereiro agora, mas na segunda rodada a gente já estava mais conhecido, já tinha recebido alguns prêmios, então a gente tinha lá 3 ou 4 fundos interessados em investir na gente. E aí a gente teve que fazer a opção por um fundo desses, né? E, rapaz, para minha surpresa, quando a gente ligou para os fundos dizendo, a gente vai ficar com o fundo tal e não com vocês, houve uma reação muito ruim deles, sabe? Como se fosse um pecado a startup dizer assim para o fundo, olha, eu não vou fazer investimento com vocês. O que me pareceu foi assim, né, que o fundo pode negar a startup, mas uma startup nunca poderia negar um fundo. Isso é que me pareceu. Nesse viés, né, do investimento. E aí a gente optou por um fundo que tivesse mais hands-on com a gente, né? Que botasse mais a mão na massa com a gente. Então, essa foi a nossa opção. Depois desse investimento, aumentou nossa visibilidade, a gente cresceu mais ainda, tal. E aí apareceu uma proposta de aquisição. E aí eles vieram, falaram da proposta de aquisição, a gente analisou e achou que não era momento de vender, né? A reação também não foi boa, não foi boa e não saiu nem parceria depois disso, né? Mas uma das coisas importantes nesse segmento todo é assim, né? O quão vulnerável a startup está economicamente a esses assédios. É claro que se a gente estivesse numa situação diferente, a proposta que foi feita ela teria sido aceita, né?
A gente só não fez porque tem um outro planejamento e outros caminhos. Mas se nós estivéssemos mais vulneráveis, muito provavelmente que a gente teria aceito essa proposta, e era a compra de 51% da empresa. Na verdade, o que ia acontecer é nós viraríamos empregados dessa outra empresa. Mas, assim, né, vai tudo da necessidade. É sempre o que a gente tem feito, né, que é vamos vender, porque se a gente vender, a gente fica menos vulnerável, né? Focar nos negócios, porque isso faz toda a diferença nesses momentos aí. Maravilha. Agradeço as perguntas. Novamente, o Alan e o Wendel estão aí na curadoria de perguntas. Quem tiver mais, eles criaram um formuláriozinho para captar, fazer essa curadoria. E pode colocar lá, depois a gente caminha para o palestrante e as respostas a gente vai disponibilizar para todo mundo na plataforma. Eu agradeço muito. Viu, Henrique? Vou passar agora para o Fernando novamente, meu amigo. Se quiser compartilhar meu contato aí com o pessoal, fique à vontade, tá? Meu e-mail, com a sua autorização, eu farei isso agora sim. Isso, pode compartilhar, porque eu acho que assim, né, a gente tem a obrigação, né, de ajudar quem está entrando no ecossistema, a gente que já apanhou de um lado, apanhou de outro, vai tropeçando aqui, dando, né? Faz parte disso para que a gente tenha um ecossistema mais forte e, principalmente, né, cara, a gente só vai conseguir sair dessa situação que a gente está econômica se a gente tiver, né, investimento em inovação disruptiva, se a gente tiver negócios disruptivos, né? Então, assim, pesquisa disruptiva virando negócios disruptivos. É só com virando isso... as pesquisas das bibliotecas de universidade, levando para a prateleira do supermercado. Esse é meu lema. Isso mesmo. E você sabe que eu sou fãzaço seu nisso, né? Fãzaço. Meu amigo. Gentileza sua. Meu amigo, vou passar a palavra agora para ti para fazer uma despedida, para a gente prosseguir com o nosso programa. Pode fazer um encerramento da sua participação. Tá, joia. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de falar com vocês, de mostrar um pouco do que a gente tem feito aí e de dividir um pouco dessa experiência que a gente teve. Eu acredito muito, muito nisso que eu falei, de que a gente tem que fazer mais pesquisa disruptiva nas universidades e essas pesquisas têm que virar negócios disruptivos. É só assim que a gente muda esse país. Então, a gente tem uma academia fortíssima e precisa que isso vire negócios, né? Isso vire resultado, vire emprego, vire renda, vire um monte de coisa associada a isso. Então, é por isso que eu acho muito importante esse tipo de evento e foi muito legal estar aqui. Muito obrigado aí. Eu agradeço muito. Eu agradeço, Renato. Muito obrigado. Você é convidado a permanecer aqui assistir a nossa palestra, bem como as outras, tá? Todos os dias no grupo de palestrantes a gente viu o link lá para quem quiser tiver um tempinho, dar uma olhadinha. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todos.